Olá pessoal, mais um caderninho da galera. E o caderninho da galera tá na estrada, porque eu tô viajando, tô numa conferência na Califórnia, tô gravando diretamente daqui pra vocês. Mas bom, tenho duas histórias que me enviaram para o caderninho e vou ler para vocês. O primeiro caderninho de hoje é do José Marcelo, de São Paulo. Ele teve um aprendizado muito duro, que foi o de tomar consciência de quanto nós estamos incapazes de confiar uns nos outros. Olha a história. Ou então, na verdade, de como partir. A gente sempre parte do pressuposto de que a gente deve desconfiar dos outros, até que eles se provem do bem. Enquanto, na verdade, a gente poderia pensar num caminho contrário, né? Em confiar até que provem que são do mal. Mas, bom, vamos lá. Esse foi um simples acontecimento na rua que fez ele pensar sobre isso. O José estava passando de carro em uma avenida quando avistou um senhor, com o carro quebrado e parado. Ele tentava dar a partida e não conseguia, mas estava sozinho para empurrar o carro. O José logo teve o reflexo de parar para ajudar, mas já era tarde para estacionar o carro na rua movimentada. Então o José andou mais um pouquinho até conseguir dar a volta com o carro para poder ajudar o senhor. Mas quando o senhor viu que o José se aproximava, ele entrou muito rapidamente no carro, se esforçou muito para que o carro andasse um pouco e chegasse até um declive para pegar no tranco. Tudo isso porque julgou que o José poderia ser uma ameaça para ele, em vez de uma ajuda, né? Eu até imagino como o José se sentiu. Na verdade é até engraçado, né? Porque a meta do cara, que ele queria ajudar o cara a pegar o carro, e ajudou, né? O cara se assustou com o José e no tranco foi lá e pegou o carro, mas essa é a parte interessante, mas por outro lado, você vê, a gente tá tão assustado com tantas coisas que a gente assume que alguém não tá lá para ajudar, pelo contrário, que tá lá por alguma coisa ruim. Então, assim, esse era o caderninho do José, fez ele pensar um pouquinho sobre isso, sobre como a gente assume o pior das pessoas antes de assumir o melhor. A nossa segunda história é uma crônica enviada pela Jéssica Silva. A Jéssica Silva é de Goiânia e ela já participou do caderninho em outra crônica. Bom, vamos lá para a crônica da Jéssica, que gosta mesmo de escrever. Dessa vez, a Jéssica escreveu sobre os ensinamentos que as crianças podem trazer para a gente. Não sei se vocês sabem, mas ela sabe que eu adoro criança. Eu amo de paixão criança. Então, ela viu uma criança que falava com a mãe e ficou inspirada para escrever essa crônica. A crônica se chama Mãe, por quê? Vamos lá, vou ler a crônica para vocês. Mãe, por que ele é cego? Mãe, por que ele é cego? Mãe, por que ele é cego? 7 da manhã e aquela criança já indagava com entusiasmo, mas a mãe não compartilhava do mesmo sentimento. Ela fitava a paisagem através da janela do ônibus, ignorando o questionamento do filho. Mãe, ele ficou cego porque acabou a energia? Hein, mãe, foi por isso? Acabou a energia e ele ficou cego? Depois de perguntar inúmeras vezes e não obter nenhuma resposta, ele mesmo chegou a uma conclusão. A mãe continuava sem respondê-lo. Talvez estivesse pensando no gás que estava quase acabando, ou no vencimento do aluguel que se aproximava, que aquele era apenas o primeiro de muitos ônibus daquele dia, ou talvez estivesse com vergonha por não saber responder ao filho o porquê daquele homem ser cego. Mãe, ele ficou cego porque na casa dele começou a chover e fazia muito barulho. Aí, de repente, paf, acabou a energia e ficou tudo escuro. E daí ele ficou cego. Bom, essa é a crônica da Jéssica. Faz a gente refletir sobre várias coisas, né? É engraçado esse lance de criança. Vou dividir algo pessoal aqui. Eu sou louca por criança. Quer me fazer perder noção do tempo? Põe uma criança comigo e eu vou ficar horas e horas e horas e horas e horas. E eu amo falar com crianças, aprender com crianças. Mas eu fico imaginando, né? Uma coisa é isso, eu ficar com crianças de outras pessoas. Mas quando eu tiver o meu filho, tiver meus filhos, como, né? Cada coisa que a gente responde ou não responde, cada explicação que a gente dá ou não dá, ou como dá, pode acabar contando para a vida das pessoas. Então, essa é a crônica da Jéssica Silva. Se você tem uma história, divida com a gente. Meu caderninho, @caderninhodabel.com.br. E como vocês sabem, todos os sábados às 11 da manhã tem caderninho da galera. É isso aí.